Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual César Pires, do PV. E vamos falar sobre diversos assuntos que envolvem a sociedade maranhense, mas sobretudo a sua atuação parlamentar. É com muito prazer que a gente recebe aqui o deputado César Pires. É uma honra e uma satisfação sempre renovada tê-lo aqui na TV Assembleia, deputado. Meu Deus abençoe todos nós, Juraci. Boa tarde também a você e a todos os nossos ouvintes. Eu diria que o prazer é meu de poder ser entrevistado por você e ter a oportunidade aqui pelo canal de televisão da nossa Assembleia. Deputado César Pires, desde o ano passado, o senhor é membro, participou, né, da CPI da Cyrela, né, que averigou, investigou irregularidades e empreendimentos dessa empresa aqui no estado do Maranhão. E já este ano algumas vistorias foram feitas, inclusive o senhor foi um dos que mais bateu na tecla de que os moradores deveriam participar do processo de vistoria, de observações, né, para que a solução possa acontecer. Foi um trabalho árduo da CPI, né? Foi. A CPI foi prejudicada, embora com muita importância, porque já foi montado em cima e o nosso regimento não permite passar de uma gestão para outra. E terminaria no dia 30 de dezembro, como terminou, de janeiro. E isso impediu dela avançar um pouco mais, mas não prejudicou os resultados ou o favorecimento aos moradores em relação às nossas ações. O certo é que nós entregamos um relatório com as ponderações que nós fizemos a Cyrela. A Cyrela se comportou bem no início do processo. A promotoria, por meio da promotora Lídia Cavalcante, também foi espetacular. Os secretários da prefeitura, em nenhum minuto, se recusaram a discutir conosco. Mas eu consegui identificar algumas coisas, Juraci, que eu acho que precisam ser reparadas. Muito do habites foram dados sem um exame local, sem uma atenção maior. E o que é pior, o que eu vi também, muitas responsabilidades dos gestores, achando que a responsabilidade sempre estava no nível inferior, como se eles ficassem incólume ou totalmente distanciados daquilo. Não, eles são responsabilizados. Eu acho que precisa ser reparado. Alguns dizem assim, mas a legislação está caduca, está há 10 anos, mas a gestão atual tem 6 anos. Por que não mudou? Por que não reparou? A Cyrela também brincou muito. Ela, pela distância geográfica que nós ficamos, ela imaginava que aqui não ia haver resistência. Então, a ação da promotoria com a ação da Assembleia, eu creio que foram fundamentais para minimizar a dor dos moradores. O senhor acha que depois da CPI, dos resultados produzidos, né, pela CPI da Cyrela aqui na Assembleia Legislativa, os senhores foram, por exemplo, deputados, o senhor, o deputado Zé Inácio e outros deputados, foram a São Paulo, inclusive conversar, questionar os diretores da empresa. O senhor acha que a gente vai ter uma mudança de concepção, né, na hora de realizar esses empreendimentos? Porque as promessas são muitas, mas o que se entrega, ao invés de sonho, acaba virando um pesadelo na vida dos moradores. Por culpa também muito da parte da gestão da Prefeitura Municipal, no uso e ocupação de solo ou habites. E nesse meio, por toda a questão de ambiente, por toda uma questão de exame, por tudo isso. Pra você ter uma ideia agora, a Cyrela está brincando com o povo em relação a alguma coisa. A Cyrela pede para as pessoas e paga que faça um contrato de aluguel. Esse contrato de aluguel, agora no meio, a Cyrela diz, não, agora essas pessoas vão voltar e nós vamos cortar os aluguéis. E quem é que vai pagar o aluguel? Será que aquela que está no contrato de que deverá pagar até o final do contrato ou não? Como é que essas pessoas vão morar e agora continuar pagando? Quem vai pagar é a Cyrela? Essa é uma luta que eu estou também começando a questionar em relação a isso. E utilizarei da Assembleia caso a Cyrela não continue a pagar os aluguéis, ainda que essas pessoas venham a estar morando ali dentro. Outra coisa que eu questionei também, chamei o secretário Madison, que esteve conosco, chamei o Corpo de Bombeiro, que esteve conosco, porque não era permitido que as pessoas que compravam acompanhassem a vistoria. E eu consegui isso. Eu consegui levar, inclusive levei representantes para examinar em loco, para poder fazer o relatório, para acompanhar a evolução dos procedimentos. E esse foi um diferencial do trabalho da CPI. Inclusive a CPI tinha terminado. A CPI, Juraci, já tinha terminado. Já foi agora que eu dei continuidade como parlamentar, que é uma prerrogativa nossa, de continuar defendendo a sociedade. E ainda recebi reclamações de alguma coisa que está faltando. Por exemplo, eles queriam entregar sem que algumas pessoas pudessem usar gás butano, porque as cortinas de vidro ou película de vidro estavam inadequadas. Eu não aceitei, não. A Cyrela tem por obrigação de reexaminar e comuniquei ao secretário Madison
que não desse o habite-se, evidentemente que eu não posso impor, mas sugestão a ele, porque depois, se tivesse uma explosão, a responsabilidade era dele, até porque, como é que uma pessoa tem um bebê? E vai esquentar água aonde? Uma criança que se alimenta de 6 em 6 horas à noite, tem que esquentar o leite, a mamadeira da criança, ou mesmo tiver um idoso, ou mesmo uma pessoa que tem uma vontade de comer de noite. Precisa ser bem vista. Bem visto, não podia ser dessa forma, entregar um prédio sem poder usar garbutano. Então, eu acho que foi reparado esses equívocos. Não me procuraram mais os moradores em relação a isso, mas acho que avançamos muito. Deputado César Pires, a Assembleia Legislativa está criando a frente parlamentar que vai tratar sobre 2 patologias, né, que vem atormentando bastante a sociedade maranhense brasileira, que é a hipertensão e também o diabetes. São realidades, diabetes inclusive uma doença silenciosa e que é responsável 20% hoje da população, né, vive esse quadro de diabetes. A gente tem uma coisa de pré-existência também, que precisa ser melhor tratada. E a Assembleia está debruçada sobre este problema, isso está à frente, inclusive, desse trabalho da frente parlamentar, e de que forma se dará para que a gente possa ter uma prevenção e um trabalho mais específico em defesa dos diabéticos e também dos hipertensos. Eu fui procurado pelo presidente da Associação dos Diabéticos e Hipertensos, o senhor Edilson. Ponderou essas situações conosco. Eu também sou diabético, tive um pai diabético, família da minha mulher diabética, eu sei o que significa isso. E o preço sabe bem o que é essa realidade, que nós pagamos por isso. Desses 20% que você falou, Juraci, eu creio que 5 têm condições de comprar os medicamentos, 15 precisam. 8.000 pessoas eram atendidas por mês no SEMESP, aonde ali ia desde o insumo que eles chamam daquele material que faz o exame no cotidiano para acompanhar, a pessoa ver o que tipo de alimentação, ou examinar mesmo, quando sente algum desconforto de ordem física, orgânica, biológica, em relação a isso, e ver se não está alterado, até a própria insulina. E materiais para fazer reparos de danos causados como ferimentos pela diabetes. E foi fechado o SEMESP, era um centro de referência que não tinha só essa área de concentração de conhecimento no campo da medicina, tinha o hipertensivo, tinha o diabético, tinha outras áreas. Foi definhando, fechando outras áreas, mas ficou hipertensivo de diabético. E aí começou a faltar até o gases para poder fazer os curativos das pessoas mutiladas, com ausência de dedos, unhas, pés, que precisavam e não tem condição. Essa pessoa se deslocava distante, mas era atendida, ainda que com a precariedade atendida. Por fim, o governo fechou o SEMESP, no meu ato, um gesto criminoso, incompetente, desnecessário, desumano com essas pessoas que se deslocam de longe e do interior, porque não tem um atendimento básico que deveria ter em muitos municípios. O que acontece? Aí remeteu para ali, para outro hospital. E o outro hospital que tem no Pan-Diamante, ele não tem a estrutura necessária para poder atender as demandas já anterior dele, adicionada mais essas outras demandas e mais a que cresce diariamente. Resultado, não tem como você atender essas pessoas. E tem situações que as pessoas se deslocam, a diabetes tem problema de hipoglicemia também, embora ela seja uma questão de uma hiperglicemia, mas ela tem, quando você toma remédio e não come, ela pode baixar numa questão de hipoglicemia, e você fica ali sem ter nada, ou quando dá hiperglicemia, o excesso por uma razão ou por outra, o nervosismo. E às vezes é tão rápido que pega de surpresa a pessoa, independente do local onde ela esteja, né? Pode deixar danos irreparáveis na visão e nos rins e no sistema vascular, por completo também. Essa insulina às vezes não tem, e é mal atendido e demora. São dados fornecidos por mim, pelas pessoas que acompanham. Para corroborar com o que o senhor está dizendo, eu estava de férias agora, no período final do ano, no estado do Piauí, e uma médica saiu do consultório, estava com a mãe, e ao que parece atarefada, a vida estressante, foi para dentro do carro, e ela acho que tentou se aplicar uma insulina, não sei o que aconteceu, ela acabou falecendo dentro do carro. E é porque o Piauí utiliza 98% para a questão do recurso básico, o Maranhão 40%. Vão dizer assim, mas o ex-ministro era piauiense. Toda vez tem uma desculpa. Mas isso não faz diferença não, deputado? Faz, mas para que nós temos deputados federais, senadores e o próprio governo também, que não aloca os recursos necessários na questão da básica? Porque você pode dizer, isso não é uma questão do Estado, porque o Estado é para criar situações mais avançadas. Sim, então se você não corrigir lá, você vai corrigir aqui as sequelas, as consequências, que lá no município não tem. O que é pior?
E essa sequela provocada pela falta de uma atenção básica, que deveria ser feito pelo município, mas o município não tem o recurso e o Estado não aporta esse recurso para poder dar uma resposta em relação a isso, agrava a situação. Deputado, o tempo urge. Eu queria saber do senhor, o senhor continua a defender a emenda impositiva? Continuo. Eu vou morrer nessa defesa. Eu acho que é uma luta que não é uma luta do SES, é uma luta da Assembleia. Porque veja bem o seguinte, eu sou um deputado de oposição. Nós somos 4 deputados de oposição só. Restam 38 deputados da situação. Será que esses 4 deputados é que vão dificultar o Estado? E outra coisa, o deputado passa a não ter o direito discricionário de botar sua emenda para um município ou para outro. Ele fica refém do próprio governo. Então o que nós queremos propor? 50% para a saúde, onde você escolhe o município, escolhe a ação. Por exemplo, eu botei R$1 milhão para o Aldenor Belo. Eu não pude botar. Não é o dinheiro para o deputado, o dinheiro vai para o Aldenor Belo na imagem do deputado César Pires ou qualquer um outro. Na diabetes agora nessa frente, eu podia botar R$1 milhão por semestre não fechar. Eu tenho certeza que outros deputados colocariam também. Mas não é uma preferência do Estado, mas pode ser a minha opção de fazer essa ajuda. E quantos outros não daria o exemplo aqui para você? Então o que nós estamos querendo? Santa Catarina, o presidente da UNALI, ele é de Santa Catarina. Lá são 7 milhões de habitantes. Tem 7 milhões de emenda impositiva. Mais ou menos aos moldes do que eu estou dizendo. 50% para a saúde, 25% para a educação e 25% com direito discricionário seu de botar até para comprar um trator, comprar qualquer coisa. E você não tem aqui no Maranhão. Você tem na prefeitura e não tem no governo do Estado. Então eu preciso da compreensão do governador, da compreensão do presidente da casa, da compreensão dos meus pares, que não é uma luta, uma luta de opositor. É uma luta, na verdade, que você vai se ombrear, vai se comparar a outros estados que já exercitam esse tipo de situação. Eu pergunto a você, o Congresso Nacional, os deputados de oposição do Maranhão, que eram oposição ao tema, tinham emendas. Botavam na Codevasp, distribuíram um trator, distribuíram máquinas agrícolas, distribuíram compramento de animais, compras de animais para poder melhorar o padrão genético, né, das raças aqui nos campos agrícolas, em relação a essas pessoas todas. E nós, deputados federais, estaduais, não temos direito. Quer dizer, os federais que pertencem aos partidos, que deveriam estar sendo orientados e votarem aqui na casa, porque são beneficiários desse tipo de procedimento, se silenciam em relação a isso. Então nós vivemos o quê? Uma questão stalinista. Não é uma democracia como se faz numa situação. Então isso aqui é que eu estou lutando para que isso aconteça. Uma obrigatoriedade do governo de dar. Porque, aí tem que ganhar a aceitação dos seus pares, né? O próprio Estado pode executar o recurso. O deputado não vai executar o recurso. Os senadores de oposição do Maranhão tiveram suas emendas. O Everton teve na oposição, a Lisiane Gama teve na oposição, o Júnior Pereira teve, o Júnior teve. Todos tiveram, mesmo votando tudo contra o Temer. E nem por isso o Temer deixou de dar as emendas deles. Não foi bom para o Maranhão? Eu, por exemplo, recebi tratores dados pelo senador Everton e dei para o meu município. Pode dar essa contribuição, né? Pude dar minha contribuição. Nem por isso ele mudou a posição política dele e nem eu mudei a minha. Deputado, eu ficaria o dia inteiro conversando com o senhor, que é sempre um papo muito agradável e sempre um prazer tê-lo aqui. Eu conversei no quadro Sala de Entrevista com o deputado César Pires, do PV. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, sucesso ainda mais na sua atividade parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Preciso de tudo isso e a compreensão de vocês e sempre abrir esse espaço para nós. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui. A seguir, as principais notícias do nosso estado voltam no portal da TV Assembleia. Fique ligado.